Sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Veranópolis. Senhora secretária, efetue a verificação de quórum. Todos estão presentes, senhor presidente. Com a bênção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária 04 de 27 de fevereiro de 2026. Agradecemos a todos que nos acompanham nessa sessão ordinária da Câmara Municipal de Veranópolis. Pedimos aos nobres colegas que guardem seus celulares, por gentileza. Boa noite a todos. Hoje a casa cheia. Nosso secretário César, comandante dos bombeiros, pessoal da saúde, nossa secretária de saúde, o Ricardo, a Pati, presidente do PP Mulher, a Tati, nossa coordenadora de obras, e os colegas. Está em discussão a ata 03/2026. Não havendo manifestações, está em votação a ata 03/2026. Ata 03/2026, aprovada por todos os vereadores. Pequeno expediente. Senhora secretária, proceda à leitura da pauta da sessão. Correspondência. Ofício número 76 de 2026. Encaminhamento de projeto de lei executivo número 265 a 273 de 2026 para trâmite na Casa. Matéria com entrada na Casa. Indicações número 18 a 25 de 2026, projeto de lei executivo número 265 a 273 de 2026. Senhora secretária, proceda à leitura da correspondência recebida. Ofício número 76, 2026. Veranópolis, 25 de fevereiro de 2026. Excelentíssimo senhor Vanderlei Zanotto, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Senhor presidente, através do presente, encaminhamos a Vossa Excelência para a devida tramitação em regime de urgência nesta Casa Legislativa os projetos de lei número 265 a 273 de 2026. Sem mais, apresentamos nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Cristiano Valduga Dalpai, prefeito. Espaço para comunicação de líderes. Senhora secretária, alguma liderança inscrita junto à mesa diretora? Não, senhor presidente. Senhora secretária, alguma inscrição para a tribuna popular? Sim, senhor presidente. A senhora Josane Pivato. Então, que ocupe a tribuna a senhora Josane Pivato. Boa noite a todos. Eu vim em nome dos agentes comunitários de saúde do município de Veranópolis falar sobre uma proposição número 23, indicação número 13, que vai ser votada nessa casa hoje. Somente fazer um parecer, assim, uma explicação, que o programa de agente de saúde comunitário ele é um programa federal. Então, a verba destinada ao pagamento dos nossos salários vem do governo federal, inclusive o que erroneamente se chama 14º, o termo certo é incentivo financeiro anual, é uma parcela que é depositada do governo federal e deveria ser repassada aos agentes de saúde. Isso não é uma vantagem a mais que a gente pede para onerar os cofres públicos, tão somente um repasse do que já está depositado no Fundo Nacional da Saúde para que seja destinado corretamente a cada agente de saúde. Isso é desde 2006, né? A gente recebeu até 2014 e depois não foi mais repassado. Então, na verdade, só queria deixar claro que isso não é nenhuma vantagem que a gente quer. É um repasse do que já está depositado pelo governo federal. Obrigada. Obrigado. Nesse momento, eu recebo a matéria do Legislativo em regime normal e do Executivo em regime de urgência. Encaminho às seguintes comissões. Indicação 18 a 24 e 25/2026, Comissão de Serviços Públicos. Indicação
21/2026, Comissão de Constituição e Justiça, Finanças, Orçamentos e Contas. Projeto de Lei do Executivo, número 265, 267, 268, 269, 272 e 273/2026, Comissão de Constituição e Justiça. Projeto de Lei do Executivo, número 266, 270 e 271/2026, Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas. A maioria absoluta aceita a votação antecipada do projeto de lei do Executivo, número 266/2026? Sim, senhor presidente. Obrigado, vereadores. Solicito o parecer oral ao relator das comissões de Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas, senhor vereador Pastor Elias Dornelles. A Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas emite o parecer favorável. Obrigado, vereador. Grande expediente. Senhora secretária, proceda à leitura da matéria em pauta. Comissão de Serviços Públicos. Indicação número 9, de 3 de fevereiro de 2026. Autor, vereador Pastor Elias Dornelles. Solicito ao Executivo Municipal para que, através da Secretaria de Infraestrutura Urbana, estude a possibilidade de realizar a implantação de mais bocas coletoras de água pluvial na Rua Papa João Paulo II, loteamento Pôr do Sol. A implantação de mais bocas coletoras de água é de suma importância para melhorar o escoamento das águas das chuvas, reduzindo significativamente os alagamentos e o acúmulo de água na via. A ausência ou insuficiência desses dispositivos provocam enxurradas, danos ao pavimento, formação de buracos e transtorno na circulação de veículos e pedestres. Após análise da referida indicação, a Comissão de Serviços Públicos apresenta parecer pela aprovação da mesma. Está em discussão a proposição 09. Não havendo manifestações, está em votação a proposição 09. Proposição 09, aprovada por 8 votos favoráveis. Indicação número 10, de 3 de fevereiro de 2026. Autor, vereador Pastor Elias Dornelles. Solicito ao Executivo Municipal para que, através da Secretaria de Infraestrutura Urbana, estude a possibilidade de instalar lombadas, quebra-molas ou redutores de velocidade na estrada para a Coreia. O local é de pavimentação asfáltica, onde residem muitas famílias que há tempos vêm solicitando medidas de segurança, entre essas a instalação de lombadas que disciplinam o comportamento dos condutores e auxiliam na diminuição da velocidade, reduzindo o risco de acidentes. Conforme relato de moradores, carros e motocicletas circulam diariamente em alta velocidade por essa estrada, oferecendo riscos de acidentes. Após análise da referida indicação, a Comissão de Serviços Públicos apresenta parecer pela aprovação da mesma. Está em discussão a proposição número 10. Com a palavra, o pastor Elias. Senhor presidente, colegas vereadores, amigos, amigas, secretários aqui presentes, os que estão nos assistindo, um breve comentário a respeito dessa indicação. Todos sabemos que aquele trecho de pavimentação asfáltica está em ótimas condições e muitos condutores se aproveitam disso e, infelizmente, estão aí em excesso de velocidade, que nós presenciamos várias vezes visitando à noite algumas famílias, e é bastante preocupante. Além de estarem ferindo, né, a nossa lei de trânsito, eles estão colocando em risco as suas próprias vidas e a vida de muitos moradores ali. É um excesso absurdo de velocidade. Nós estamos aqui, apresentando indicações, pedindo, né, que seja dada uma atenção especial, que eu não tenho dúvida que será dada, antes que a gente tenha que noticiar algum evento trágico ali. Então, eu peço a colaboração, a compreensão dos colegas. Obrigado. Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Preto. Quero dar uma boa noite a todos aqui e dizer também ao pastor Elias, a indicação aí que o senhor está fazendo. Eu acho que cabe também, quando o povo pede,
Às vezes o vereador leva, a secretária às vezes não consegue atender também. Não é questão da secretária nem do vereador. Existe um conselho de trânsito que hoje nega um monte de lombada, quebra-mola, essas coisas, que fique bem claro também. Tem um conselho que realmente, ultimamente, está reprovando tudo. Reprova tudo que pede de lombada, pede isso, aquilo, está sendo reprovado. Acho bom daqui a pouquinho sentar com o Conselho de Trânsito, rever algumas coisas, para nós poder também ter direito de falar com eles e eles nos escutarem também. Obrigado, vereador. Mais um minuto para o vereador Sim, Pastor Elias. Bem rapidinho, obrigado, presidente. Preto, nós sabemos, né, que nós apresentamos várias indicações e eu creio, Preto, que não esteja, que não foi negado, que tenha sido negado, melhor. Está em análise pelo Conselho de Trânsito. Talvez não foi feita ainda alguma reunião que nós podemos cobrar, né? Mas existem várias indicações que, inclusive, eu tenho anotado. Daqui a pouquinho eu vou citar uma outra. Mas são todas coisas importantes. Passou pela Câmara, só depende dessa análise final do Conselho, que eu acredito que vai passar. Obrigado, vereador. Não havendo mais manifestações, está em votação a proposição. Proposição aprovada por 8 votos favoráveis. Indicação número 11, de 3 de fevereiro de 2026. Vereador Rodrigo Costa. Solicita o Executivo Municipal para que, através de seu órgão competente, estude a possibilidade de criar um projeto denominado Colônia de Férias, para que as crianças das escolas municipais de educação infantil de Veranópolis, durante o período de férias escolares. Sugere-se a contratação de profissionais ou empresas específicas para a realização do projeto, sem afetar o período de férias dos profissionais das EMEIs. A criação de um projeto de colônia de férias para crianças das EMEIs é de grande importância social, educacional e comunitária. Esse espaço proporciona às crianças atividades recreativas, lúdicas e pedagógicas, adequadas à faixa etária, contribuindo para o desenvolvimento motor, cognitivo, emocional e social. Mesmo fora do calendário letivo, a colônia de férias mantém as crianças ativas, estimuladas e em um ambiente seguro, evitando isolamento e o uso excessivo de telas. O parecer é pela aprovação. Está em discussão a proposição número 11. Com a palavra, o vereador Rodrigo. Boa noite, senhor presidente, aos demais colegas. Em nome da primeira-dama Valquíria, quero cumprimentar todos os secretários presentes, servidores, agentes políticos, ao comandante Forte e a todos que nos acompanham também através das redes sociais. Essa é uma indicação, uma sugestão. A Secretaria de Educação, ela já foi apresentada com outros detalhes em uma oportunidade na outra legislação, no qual assinou junto comigo o atual vice-prefeito João Guilherme Mazeto, que era meu colega vereador, sugerindo ao Executivo Municipal tal iniciativa perante a educação infantil, lembrando que não compromete o servidor atual que atua na educação infantil, e sim é uma contratação específica para o período de férias escolares, sendo que essa contratação ela pode ser através de processo seletivo ou terceirizado em formato de colônia de férias, para que também as crianças não percam a essência das férias. Indo de encontro aos pais e mães que mesmo no período de férias necessitam trabalhar e não têm onde deixar o seu filho. Então, acredito que é uma ação importante. Eu vou estar em contato com a secretária Sheila, em contato com o prefeito, com o vice, para que a gente possa botar em prática tal iniciativa que é tão pedida pelos pais aqui de Veranópolis. Obrigado pelo espaço. Obrigado, vereador. Não havendo mais manifestações, está em votação a proposição número 11. Proposição número 11, aprovada por 8 votos favoráveis. Indicação número 12, de 4 de fevereiro de 2026. Autores: vereadores Vanderlei Zanotto Chumbinho, Rodrigo Costa, Adriane Maria Parisi, Cleverson Kufter, Clóvis Simeone, Pastor Elias Dornelles, Eloy Cirino da Silva, Rudivan de Lara e Suzane Bertocco. Com base no artigo 127 do Regimento Interno desta Casa Legislativa,
propomos ao plenário moção de reconhecimento à senhora Osana Ferronato Moro, pela celebração de seus 100 anos de vida, comemorados em 29 de dezembro. Alcançar um século de existência é uma dádiva e, sobretudo, um marco que simboliza uma trajetória construída com dedicação, valores sólidos, trabalho e amor à família. Após análise da referida indicação, a Comissão de Homenagens e Títulos apresenta parecer pela aprovação da mesma. Está em discussão a proposição número 12. Não havendo manifestação, está em votação a proposição número 12. Proposição número 12, aprovado por 8 votos favoráveis. Indicação número 13, de 10 de fevereiro de 2026. Autor, vereador Rudivan de Lara Preto. Solicito ao Executivo Municipal para que, através de seu órgão competente, estude a possibilidade de criar uma lei municipal para repassar incentivo financeiro adicional, também conhecido como 14º salário, aos agentes comunitários de saúde, ACS, e a combate de endemias, ACE, conforme previsto na Lei Federal nº 11.350, de 2026, artigo 9º. O pagamento é uma forma de reconhecer o esforço e a dedicação desses profissionais, que atuam diretamente na promoção da saúde, prevenção de doenças e cuidado com a comunidade. Valorizar os agentes de saúde e de combate a endemias ajuda a motivá-los a continuar desempenhando suas funções com empenho e dedicação. Além disso, o 14º salário contribui para melhorar a qualidade de vida desses profissionais, oferecendo uma compensação extra que pode ser usada para suas necessidades pessoais e familiares. Profissionais mais motivados tendem a oferecer um atendimento de melhor qualidade, beneficiando toda a comunidade. Por fim, essa prática ajuda a fortalecer o sistema de saúde pública, garantindo que os agentes de saúde continuem atuando de forma eficiente, especialmente em tempos de maior demanda ou crises sanitárias. O parecer é pela aprovação. Está em discussão a proposição número 13. Com a palavra, o vereador Preto. Boa noite a todos mais uma vez. Eu acho que essa proposição que estamos fazendo aí, se já foi pago, eu acho nada mais justo continuar pagando a elas que tanto merecem, que estão caminhando dia a dia aí, visitando as famílias em Veranópolis, levando o problema do município ao prefeito, à Secretaria da Saúde. Se já foi pago, por que pararam? Pode ser uma lei que não permite, não sei o quê. Se estude a lei e faça o que é de direito de vocês. Que está lá bem explicado. Acompanhei umas visitas aí de as meninas que fazem aí. Fui procurar também a lei aqui, estudei bastante isso aí para ver. Se é um direito de vocês, que se torne. Por que foi pago e depois pararam de pagar? Onde é que foi o dinheiro? O que foi utilizado o dinheiro? Não adianta eu ficar fazendo reuniãozinha com vocês e explicar a mesma coisa que eu vou estar mentindo para vocês. Onde é que foi parar o dinheiro? Nós temos que saber, paga o que é de direito de vocês. Só isso aí eu quero dizer. Se é um direito, se cumpra o que é direito do servidor, do trabalhador. Só isso aí eu tenho para falar. Obrigado, vereador. Eu passo a presidência ao pastor Elias e peço a palavra. Recebo a presidência e passo a palavra ao vereador Chumbinha. Senhor presidente, colegas vereadores, ao público aqui presente, muito boa noite. Gostaria de informar que a gente trabalhou há muito tempo, em 2021, e na nossa reunião que estivemos agora à tarde com as servidoras, é bem importante que o servidor hoje ele procure os secretários, que ele converse com os secretários, que é onde é o executivo que faz. Nós, vereadores, temos simplesmente, às vezes, uma conversa com vocês, ou a gente faz uma indicação que o executivo faz. Mas vocês têm que entender, servidores, que a conversa com o secretário é ali aonde sai, é aonde a demanda vem do executivo para cá, porque é um projeto de lei, é onde tem recurso, aonde nós, vereadores, não podemos criar despesa, e sim fazer o quê? Uma indicação. Quando se tem uma administração que ouve os seus servidores e os secretários que conversam com os servidores, fica mais fácil, porque daí existe uma conversa entre o vereador, o secretário e o servidor. É onde vai ter essa harmonia para não gerar um desgaste. Aí você conversa com quem realmente tem a demanda e tem o poder na caneta para fazer acontecer. Então, parabéns que vocês sempre correram atrás
né, como eu falei, desde 2021 a gente está conversando com vocês, e vocês correram atrás de um direito que é de vocês. Mas, como eu falei, a conversa com vocês e os secretários é onde vai fluir, porque mesmo que o vereador faça a indicação aqui, vocês têm que entender que é do executivo que vem para cá, tá? Só para ficar bem claro essa situação. Obrigado, presidente. Devolvo a presidência ao Chumbim. Proposição, nada mais havendo a manifestação está em votação, a indicação número 13. Mais um minuto para o vereador Preto. Bem rapidinho, colega Vanderlei. Então, se pelo que tu nos passa aqui, se eu fazer qualquer indicação, quer dizer que eu não tenho o poder de fazer uma indicação, eu tenho que falar com o secretário primeiro. Não entendi a colocação do colega, acho que estamos aqui para debater e discutir isso aí, não tem problema nenhum. Só que a maioria das vezes, eu não vou estar indo lá conversar com o secretário, que ele tem muitas coisas a fazer, todos os secretários. Tem coisa que eu vou fazer, se dá certo, vai dar. Se não dá, vamos passar, não deu certo. Mas não posso estar toda hora lá incomodando o secretário também, me desculpe. Peço a palavra, mais um minuto, passo a presidência. Recebo a presidência e passo a palavra ao vereador Chumbim. Vereador Preto, eu acho que o que eu quis dizer para te entender é o seguinte: a gente pode conversar com o secretário e fazer as indicações. Tu não vai toda hora, porque isso aqui é um projeto, é uma lei que vai gerar despesa. Como eu expliquei, que é uma lei e é um projeto importante. Não é você vai fazer qualquer pedido e vai lá falar com o secretário. E nem também falei, foi o teu caso. O que eu falei é uma situação que vai acontecer e pode acontecer com todos os vereadores. É um direito teu e tu pode permanecer com esse direito de usar as tuas indicações como tu quiser. Devolvo, então, a presidência ao vereador Chumbim. Obrigado. Com a palavra, o vereador Fininho. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos aqui presentes, colegas vereadores, né? Só para utilizar um pouco da palavra e em cima também da fala da servidora que aqui esteve, né? É um recurso federal, então isso não vai acarretar um custo extra ao município, segundo as palavras dos servidores. Eu confesso que eu não tenho conhecimento pleno da lei, ao mesmo tempo de que também, lendo a redação do projeto e baseado em uma lei que ela é de 2026, muito provavelmente essa lei entrou em vigor esse ano, pode ter ficado realmente um período fora e talvez por isso o não pagamento, mas realmente é uma indicação ao executivo para que estude o caso, tenha esse entendimento exato da lei e que, se assim for, né, do entendimento do município e devidamente amparado pela lei, aqui nessa casa será aprovado e assim os servidores receberão, então, esse vencimento que acredito que muito venha a ajudar no dia a dia. Obrigado. Obrigado, vereador. Com a palavra, a vereadora Adriane Parisi. Boa noite, presidente e demais colegas e quem nos acompanha aqui. Ela é uma lei que foi desde 2006, foi paga sim desde 2014. Ela não é obrigatória ao município a pagar legalmente, né, a não ser que o município faça uma legislação anual, né, para poder ser pago, embora é um benefício, sim, que pode, um benefício para a classe, né, para beneficiar um incentivo a mais, porém, todos os recursos, eles entram no Fundo Municipal de Saúde. Se eles não foram gastos especificamente com a finalidade para o incentivo aos agentes, ele está dentro do fundo e foi utilizado para um outro bem dentro da saúde. E ele tem que passar pela aprovação, primeiramente, pelo Conselho de Saúde, aí depois consegue dar andamento para os demais setores também, né? Então, eu acho que sim, eu acho que a gente pode, não é um recurso a mais, um gasto a mais para o município, e se vem, vamos com certeza estar incentivando e votar a favor para que seja dado continuidade. Obrigado, vereadora. Agora sim, não havendo mais manifestações, está em votação a proposição número 13. Proposição número 13, aprovada por 8 votos favoráveis. Indicação número 14, de 12 de fevereiro de 2026. Autores, vereadores Adriane Parisi e Cleverson Kufter Fininho. Solicitamos ao Executivo Municipal para que, através de seu órgão competente, estude a possibilidade de criação de um Programa Municipal de Formação de Lideranças
para estudantes do 9º ano do ensino fundamental e do ensino médio na rede de ensino de Veranópolis. A criação de um programa municipal de formação de lideranças para que os alunos do 9º ano e do ensino médio visa exatamente preencher essa lacuna, oferecendo um caminho estruturado para o desenvolvimento de competências que raramente são abordadas com a devida profundidade no currículo escolar tradicional. Habilidades como comunicação eficaz, trabalho em equipe, resolução de conflitos, pensamento crítico, inteligência emocional e responsabilidade cívica são essenciais para a formação integral do indivíduo e para a construção de uma sociedade mais justa, democrática e inovadora. O parecer é pela aprovação. Está em discussão a proposição número 14. Com a palavra, o vereador Fininho. Novamente, boa noite. Por ter trabalhado dentro da Secretaria de Educação, eu confesso que já coloquei isso no ano passado, com alguns projetos dos colegas, que eu tenho um cuidado porque a carga horária ela já é bem preenchida, né? Nós temos aí um ano bem enxuto em relação a datas e a carga horária dos estudantes. Ao mesmo tempo, o que a gente vê hoje dentro dos nossos jovens e dentro da nossa sociedade é a necessidade cada vez mais de pessoas que puxem, que tomem a frente. E aqui nós temos exemplos entre os colegas, ou na sua totalidade, de pessoas que são identificadas com a sua comunidade, que são lideranças, que têm voz, uma fácil comunicação, enfim. Então, a indicação é para que justamente se tente encontrar algo onde se detecta dentro de determinados grupos, seja no Grêmio Estudantil da escola, seja em outros movimentos dentro da sociedade, jovens estudantes que tenham esse perfil já nato ou adquirido durante o tempo escolar de liderança e que ele seja aprimorado, porque nós ganharemos dentro de vários setores da nossa sociedade. E é importante porque, ao mesmo tempo que a política a nível nacional, vou falar só a nível nacional, ela cada vez mais afasta as pessoas, e isso também tira um pouco da vontade dos nossos adolescentes de serem líderes, de puxarem, de tomar frente de projetos. Então, que seja estudado aí realmente, que a gente possa, nós colocamos à disposição para tentar colaborar na criação desse projeto, e claro, se ele puder ser encaixado dentro aí de todas as atividades que esses estudantes já têm durante o ano. Obrigado, vereador. Não havendo mais manifestação, está em votação a proposição número 14. Proposição número 14, aprovado por 8 votos favoráveis. Indicação número 15, de 12 de fevereiro de 2026. Autores, vereadores Adriane Parisi e Cleverson Kufner. Solicitamos ao Executivo Municipal para que, através de seu órgão competente, estude a possibilidade de instituir o programa Administração Transparente, no âmbito do município de Veranópolis, com o objetivo de ampliar a transparência, a publicidade dos atos administrativos e o acesso à informação, conforme o modelo de projeto de lei em anexo. Após análise da referida indicação, as comissões de Constituição e Justiça e Serviços Públicos apresentam parecer pela aprovação da mesma. Está em discussão a proposição número 15. Com a palavra, a vereadora Adriane Parisi. Aqui nós estamos fazendo uma indicação, uma proposição, uma sugestão, então, para uma administração ainda mais transparente. É um modelo de lei que foi, sim, copiada, né, e foi trazida de outros municípios também. Então, agrega a administração também com mais informações aos munícipes e à comunidade também. Então, trazemos essa sugestão de um novo modelo, né, de gestão transparente, com mais informações também. Então, deixamos, né, essa sugestão a cargo dos colegas vereadores, né, se for aprovado, enfim, que siga para o Executivo, então, como esta sugestão. Obrigado, vereadora. Não havendo mais manifestações, está em votação a proposição número 15. Proposição número 15, aprovado por 8 votos favoráveis. Indicação número 16, de 13 de fevereiro de 2026. Autora, a vereadora Suzane Bertocco.
Solicito ao Executivo Municipal para que, através da Secretaria de Infraestrutura Urbana, juntamente com o Conselho de Trânsito, estude a possibilidade de criar uma rotatória de tachões refletivos, conhecidos como tartarugas, para criar um cruzamento circular no entroncamento da Rua Pinheiro Machado com Alfredo Chaves. A criação de uma rotatória com tachões refletivos no entroncamento da Pinheiro Machado com Alfredo Chaves é uma medida de grande relevância para a organização do tráfego, segurança e redução de acidentes. Após análise da referida indicação, a Comissão dos Serviços Públicos apresenta parecer pela aprovação da mesma. Está em discussão a proposição número 16. Senhor presidente, colegas, Com a palavra, pastor Elias Dornelles. desculpa, eu já vi o meu nome e já me antecipei. Tranquilo. Vereadora Suzy, só eu vejo interessante, reforçando esse seu pedido, eu peço endosso, uma vez que a mesma solicitação foi feita por nós no ano de 2025, exatamente essa no mesmo local, e foi aprovada aqui na Câmara e está também preto ali no Conselho de Trânsito para análise. Então, é mais um reforço aqui da colega Suzy, eu peço endosso. Obrigado. Endosso aceito. Obrigado, vereador. Com a palavra, a vereadora Suzy. Boa noite a todos que estão aqui hoje, nos prestigiando e acompanhando os assuntos que são de importância para toda a população. Realmente, pastor Elias, eu fui chamada por uma senhora numa noite lá e ela me convidou para ficar ali na esquina da casa dela só cuidando do que estava acontecendo. Aí a preferência é de quem chega antes, infelizmente é assim, e não sei como até hoje não aconteceu um acidente com pessoas feridas aí, porque aí ninguém respeita nem a Pinheiro, nem a Alfredo Chaves. Então, aceito endosso e, quem sabe, o Conselho de Trânsito avalie com um pouco de urgência essa situação, já que é 2 pedidos que temos, né? E que atendam com atenção o nosso pedido. Obrigado, vereadora. Com a palavra, o vereador Pantera Negra. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas, pessoal aqui presente e aos que nos acompanham via internet. Eu peço um endosso para ti, porque eu também, muita gente me procurou, inclusive eu mesmo presenciei também essa demanda aí. Até eu pediria que não fosse só tachões, porque mesmo assim não vai haver respeito aos tachões. Eles dizem muito na lei que tem que usar um canteiro, como é que se diz assim, um canteiro, é uma rotatória com muro, né? Com murinho assim, para o pessoal respeitar mais. Nós não vamos respeitar, porque no imaginário eles não vão fazer no imaginário. Eu conheço bem esse cruzamento. Como eu já falei, já presenciei muitos atos ali, o pessoal cortando ali. Inclusive, um dia quase presenciei um acidente que o pessoal descia daqui meio... não tem lombada para redução. Descia meio corrido, o outro cortou esse canteiro lá, o cara freou, cantar pneu, então isso aí, por sorte, até agora não deu. Então eu peço o endosso e acho melhor, então, ao invés de tachões, fazer um canteiro mesmo, uma rotatória, para que o pessoal respeite mais. Obrigado. Endosso aceito, colega. Obrigado, vereador. Não havendo mais manifestações, está em votação a proposição número 16. Proposição número 16, aprovado por 8 votos favoráveis. Indicação número 17, de 13 de fevereiro de 2026. Vereador Rudivan de Lara Preto. Solicito ao Executivo Municipal para que, através de seu órgão competente, estude a possibilidade de realizar melhorias na pavimentação do Beco do Carenhato, no bairro São Francisco. A melhoria na pavimentação que dá acesso ao local conhecido como Beco do Carenhato é utilizado diariamente por dezenas de pessoas. Trata-se de uma medida de extrema importância para garantir segurança, mobilidade e qualidade de vida aos moradores do bairro São Francisco. Após a análise da referida indicação, a Comissão dos Serviços Públicos apresenta parecer pela aprovação da mesma. Está em discussão a proposição número 17. Não havendo manifestação, está em votação a proposição número 17. Proposição número 17 é aprovado por 8 votos favoráveis. Projeto de Lei Executivo número 253, de 2 de fevereiro de 2026.
Autor, Poder Executivo. Altera a lei que estabelece o plano de carreira do Magistério Público Municipal. A presente proposta de alteração da Lei Municipal número 6.097, de 26 de abril de 2012, que dispõe sobre o plano de carreira do Magistério Público Municipal, tem por objetivo atualizar e qualificar os requisitos de formação para o cargo de professor de Educação Especial, Atendimento Educacional Especializado AEE, adequando às exigências contemporâneas da educação inclusiva e às atribuições específicas exercidas por esses profissionais no âmbito da rede municipal de ensino. Após análise do referido projeto de lei, a Comissão de Constituição e Justiça apresenta parecer pela aprovação do mesmo. Está em discussão o projeto de lei do Executivo 253. Não havendo manifestação, está em votação o projeto de lei do Executivo 253. Projeto de lei do Executivo aprovado por 8 votos favoráveis. Projeto de Lei Executivo número 254, de 2 de fevereiro de 2026. Autor, Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo a realizar despesas com o projeto Plantando Saúde. O presente projeto de lei, que visa autorizar o Poder Executivo Municipal a realizar despesas relacionadas à execução do projeto Plantando Saúde, iniciativa promovida pelo município de Veranópolis por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural. O referido projeto tem como objetivo principal estimular o conhecimento técnico sobre o cultivo, manejo e utilização das ervas medicinais, por meio da realização de encontros técnicos e atividades práticas, possibilitando a disseminação desse conhecimento à comunidade em geral. Trata-se de uma ação que contribui diretamente para a promoção da saúde preventiva, do uso consciente dos recursos naturais e da valorização de práticas tradicionais associadas à agricultura sustentável. Após análise do referido projeto de lei executivo, a Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas apresenta parecer pela aprovação da mesma. Está em discussão o projeto de lei do Executivo 254. Não havendo manifestação, está em votação o projeto de lei do Executivo 254. O projeto de lei do Executivo 254 aprovado por 8 votos favoráveis. Projeto de Lei Executivo número 255, de 9 de fevereiro de 2026. Autor, Poder Executivo. Altera a lei que estabelece o plano de carreira dos servidores municipais de Veranópolis e dá outras providências. A proposição objetiva a extinção de um cargo de dirigente de núcleo padrão CC3 ou FG3, e em contrapartida a criação de um cargo de dirigente de equipe, padrão CC4 ou FG4, adequando quantitativos e padrões remuneratórios às atuais necessidades administrativas da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes. Após análise do referido projeto de lei, a Comissão de Constituição e Justiça apresenta para parecer pela aprovação do mesmo. Está em discussão o projeto de lei do Executivo 255. Não havendo manifestações, está em votação o projeto de lei do Executivo 255. Projeto de lei do Executivo 255 aprovado por 8 votos favoráveis. Projeto de Lei Executivo número 256, de 12 de fevereiro de 2026. Autor, Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo a realizar despesas com o projeto VeraFest Cultural. O VeraFest Cultural é um programa anual que será desenvolvido ao longo do ano de 2026, com o objetivo de planejar, integrar, fomentar e executar ações culturais permanentes no município, consolidando a cultura como instrumento de desenvolvimento social, econômico e identitário. Após análise do referido projeto de lei, a Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas apresenta parecer pela aprovação da mesma. Está em discussão o projeto de lei executivo 256. Não havendo manifestações, está em votação o projeto de lei 256. Projeto de lei 256, executivo, aprovado por 8 votos favoráveis. Projeto de lei executivo número 257, de 12 de fevereiro de 2026. Autor, Poder Executivo.
revoga a Lei Municipal número 5.519, de 24 de abril de 2009, que institui o Fundo Municipal de Reaparelhamento do Corpo de Bombeiros, FUNREBOM, extingue o respectivo Conselho Diretor e dispõe sobre a destinação de seus bens e recursos. O presente projeto de lei tem por finalidade revogar a Lei Municipal número 5.519, de 24 de abril de 2009, que institui o Fundo Municipal de Reaparelhamento do Corpo de Bombeiros, FUNREBOM, bem como extinguir o respectivo Conselho Diretor e disciplinar a distinção de seus bens e recursos. Após a análise do referido projeto de lei, a Comissão de Constituição e Justiça apresenta parecer pela aprovação do mesmo. Está em discussão o projeto de lei do Executivo 257. Não havendo manifestação, está em votação o projeto de lei do Executivo 257. Projeto de lei do Executivo 257, aprovado por 8 votos favoráveis. Projeto de lei número 258, de 12 de fevereiro de 2026. Autor, Poder Executivo. Institui o Programa de Fornecimento de Absorventes Higiênicos nas Escolas Públicas Municipais de Veranópolis e dá outras providências. O presente projeto de lei visa instituir o Programa de Fornecimento de Absorventes Higiênicos nas Escolas Públicas Municipais de Veranópolis, com o objetivo de garantir dignidade menstrual às estudantes da rede pública municipal. Após a análise do referido projeto de lei, a Comissão de Serviços Públicos apresenta parecer pela aprovação do mesmo. Está em discussão o projeto de lei do Executivo 258. Com a palavra, a vereadora Suzy. Eu quero, neste momento, fazer o meu agradecimento à administração por ter atendido esse pedido, um pedido que vinha já há alguns anos sendo apresentado aqui na Câmara de Vereadores, sendo aprovado, mas ele não dava andamento. Não é pelo valor do absorvente que ele é, de valor financeiro de baixo custo, mas é para as nossas meninas que muitas vezes não vão prevenidas para a escola. E por ser mãe de menina e por ter passado por isso também, a gente sabe o quanto é constrangedor. Daqui a pouco a menina está ali com sangramento e ela não sabe o que fazer. Então agora ela pode chegar na diretora e pedir, e a escola vai ter e vai fornecer. Então agradeço à administração por ter atendido o meu pedido e sou imensamente grata a todos os colegas que, quando eu apresentei o projeto, aprovaram junto comigo. Obrigado, vereadora. Não havendo manifestações, está em votação o projeto de lei 258. Projeto de lei 258 do Executivo, aprovado por 8 votos favoráveis. Projeto de lei número 259, de 12 de fevereiro de 2026. Autor, Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo a realizar despesas com o projeto Dia da Mulher, Elas em Voo. O presente projeto de lei, que visa obter autorização legislativa para a realização de despesas com o projeto Dia da Mulher, Elas em Voo, promovido pelo município por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, a ser realizado no dia 22 de março de 2026 no Aeroclube de Veranópolis. Após a análise do referido projeto de lei executivo, a Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas apresenta parecer pela aprovação da mesma. Está em discussão o projeto de lei executivo 259. Eu passo a palavra para o meu vice-presidente, o pastor Elias. Peço a palavra. Recebo a presidência e passo a palavra ao vereador Chumbinho. Senhor presidente, colegas vereadores, meu boa noite aqui à nossa primeira-dama, que está fazendo juntamente com a Pati, com a Tati, né, um grande trabalho junto com as mulheres. A gente participou da reunião lá com elas, um grande evento. A gente já viu o ano passado o sucesso que foi, né, o trabalho de vocês, mulheres guerreiras, que fizeram um evento sensacional. Quem foi, quem teve a oportunidade de participar, viu o quanto o trabalho que vocês fizeram lá no Aeroclube foi bonito. Por isso que está repetindo. Então, deixar aqui meu agradecimento por ter me convidado para participar da reunião, e todos os colegas vereadores também, né, primeira-dama, que nós estamos juntos com vocês. Já estamos vendo aqui a votação, com certeza, acho que todos vão estar votando favorável. Obrigado, presidente. Devolvo a presidência ao vereador Chumbinho.
Não havendo mais manifestação, está em votação o projeto de lei 259. Projeto de lei 259 do Executivo, aprovado por 8 votos favoráveis. Projeto de lei executivo número 260, de 12 de fevereiro de 2026. Autor, Poder Executivo. Dispõe sobre a contratação temporária, agente de trânsito. A presente proposta fundamenta-se nas seguintes razões de interesse público. A contratação temporária se faz necessária para atender às demandas de serviços essenciais de mobilidade urbana, especialmente no que se refere à fiscalização de veículos na Zona Azul. O sistema de estacionamento rotativo visa garantir a democratização do espaço público e a fluidez do comércio local. Sem a devida fiscalização, o sistema perde sua eficácia, prejudicando diretamente os cidadãos e a economia do município. Após a análise do referido projeto de lei, a Comissão de Constituição e Justiça apresenta parecer pela aprovação do mesmo. Está em discussão o projeto de lei do Executivo 260. Não havendo manifestação, está em votação o projeto de lei executivo 260. Projeto de lei do Executivo 260, aprovado por 8 votos favoráveis. Projeto de lei executivo número 261, de 13 de fevereiro de 2026. Autor, Poder Executivo. Institui o programa Crescendo Juntos, no município de Veranópolis, e dá outras providências. O projeto de lei Crescendo Juntos tem como finalidade criar uma campanha permanente de educação ambiental no município de Veranópolis, associando simbolicamente o nascimento de cada criança ao plantio de uma árvore. A iniciativa fortalece a consciência ecológica desde os primeiros momentos da vida, estimula o vínculo das famílias com o meio ambiente e contribui diretamente para o reflorestamento urbano e a ampliação de áreas verdes do município. Após a análise do referido projeto de lei, a Comissão de Constituição e Justiça apresenta parecer pela aprovação do mesmo. Está em discussão o projeto de lei do Executivo 261. Com a palavra, o vereador Pastor Elias. Senhor presidente, colegas, amigos, eu também quero deixar aqui o meu agradecimento ao Executivo, a todos os colegas que entenderam a importância desse projeto. Aliás, nossos prefeitos sempre têm dado uma atenção especial às nossas propostas, e essa, além de toda uma conscientização ambiental, uma educação ecológica, é um projeto que ele cria esse vínculo, né, entre família e natureza. Nós estamos, para os senhores entenderem, cada criança que nasce, planta-se uma árvore. E nós já estamos, desde o dia 1º de janeiro, fazendo entrega para cada família que foi presenteada por Deus com um bebê. E já entregamos várias, temos agendadas outras, e é interessante, presidente, que eu fui também presenteado essa semana com mais uma netinha, e fui verificar se a minha menina tinha aceitado o projeto, né? Mas nós percebemos ali no hospital comunitário que muitas crianças, muitas famílias são de outras cidades, vêm de Nova Bassano, Nova Prata, e eu até fiquei surpreso, secretária, da quantidade de nascimentos esse ano de famílias de fora. E elas estão nos procurando, presidente, pedindo se podem participar, que também querem uma mudinha. Então, a gente fica feliz. Claro que o projeto era para famílias daqui, mas nós vamos estender. Eu agradeço a todos que têm apoiado, inclusive empresas que estão se engajando nesse projeto. Obrigado mesmo. Obrigado, vereador. Parabéns pelo projeto. Projeto de lei do Executivo 261 está em votação. Deu? Projeto de lei 263 do Executivo, aprovado por 8 votos favoráveis. 263. 261. Projeto de lei executivo número 262, de 13 de fevereiro de 2026. Autor, Poder Executivo. Cria a medalha Otalhã, no âmbito do município de Veranópolis, e dá outras providências. O presente projeto de lei tem por finalidade instituir no âmbito do município de Veranópolis a medalha Otalhã, como forma de reconhecimento oficial às pessoas que se destacam na preservação, promoção e difusão da língua cooficial talhã, vêneto-brasileira.
Após análise do referido projeto de lei, a Comissão de Homenagens e Títulos apresenta parecer pela aprovação do mesmo. Está em discussão o projeto de lei do Executivo 262. Não havendo manifestação, está em votação o projeto de lei do Executivo 262. Projeto de lei do Executivo 262, aprovado por 8 votos favoráveis. Projeto de lei executivo número 263, de 13 de fevereiro de 2026. Autor, Poder Executivo. Altera a Lei Municipal número 6.097 de 2012, que estabelece o plano de carreira do magistério, cria cargos de professor. O presente projeto de lei tem por finalidade alterar o inciso 1º do artigo 28 da Lei Municipal número 6.097, de 26 de abril de 2012, que estabelece o plano de carreira do magistério público do município de Veranópolis, com o objetivo de ampliar o número de cargos efetivos de professor, passando de 192 para 196 cargos. Após análise do referido projeto de lei, a Comissão de Constituição e Justiça apresenta parecer pela aprovação do mesmo. Está em discussão o projeto de lei do Executivo 263. Não havendo manifestações, está em votação o projeto de lei do Executivo 263. Projeto de lei 263, Executivo, aprovado por 8 votos favoráveis. Projeto de lei número 264, de 13 de fevereiro de 2026. Autor, Poder Executivo. Ementa. Autoriza a abertura de crédito especial. O parecer é pela aprovação. Após análise do referido projeto de lei executivo, a Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas apresenta parecer pela aprovação da mesma. Está em discussão o projeto de lei do Executivo 264. Não havendo manifestações, está em votação o projeto de lei do Executivo 264. Projeto de lei do Executivo 264, aprovado por 8 votos favoráveis. Projeto de lei número 266, de 23 de fevereiro de 2026. Autoriza o Poder Executivo a realizar despesas com o projeto Campeonato Municipal de Futebol de Campo 2026. Fica autorizado o Poder Executivo a realizar despesas com o projeto Campeonato Municipal de Futebol de Campo 2026, promovido pelo município de Veranópolis, através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, a realizar-se de 21 de março a 27 de junho de 2026 neste município. As despesas de que trata esta lei totalizam R$ 68.712. Está em discussão o projeto de lei executivo 266. Passo a presidência ao meu vice e solicito o uso da palavra. Recebo a presidência e passo a palavra ao vereador Chumbinho. Presidente, colegas vereadores, gostaria aqui de dar os parabéns ao diretor de esporte, Eduardo Ramos, e ao coordenador, o Sanunduva, que ouviram a nossa comunidade, ouviram os times, ouviram a base dos times menores, times que gostariam de jogar somente com os atletas do município. É isso que é a importância desse campeonato que vai acontecer esse ano, que são 2 campeonatos. Até o pessoal não estava entendendo muito bem, achando que é o time A e time B. Não é o clube que vai jogar. Um ou outro clube vai jogar com 2 times, porque teve uma boa classificação. Então, ele foi dividido, vocês podem ver até mesmo pela questão do valor, mas são 16 equipes. Né? Dois clubes devem jogar com o primeiro, no principal, no A. Isso aí deu o quê, pastor? Uma importância a mais naquela pessoa que às vezes ela não tem aquela qualidade para jogar o futebol, e ela sempre ficou no banco. Assim ela vai jogar uma segunda divisão, que a gente fala, né, na Série B, mas pelo menos ele é um cidadão de Veranópolis, ele paga os seus impostos e ele vai poder jogar. Porque quando você faz um campeonato e coloca o pessoal de fora para jogar, você tem um time, aqueles que são reserva, eles são titular, vem o pessoal de fora, eles passam a ser reserva. E aquele que é reserva nem assina a ficha, então ele nem pode disputar um campeonato no município. Então imagine, você mora na cidade e você não pode jogar porque você não tem uma boa qualidade
Aí o que acontece? Com essa formação agora desse campeonato, estamos pensando em todos. Então, aquele time que tem condições de trazer pessoas de fora, aquele time que tem condições de fazer a Série A e vai jogar a Série A, e aquele time que é mais humilde, o time que não tem como investir, ele vai jogar somente com os jogadores da cidade. E assim, pessoas que não jogaram o campeonato há 3 ou 4 anos vão jogar agora. Então, parabéns ao Departamento de Esporte. Devolvo a presidência ao vereador Chumbi. Obrigado, presidente. Passo a palavra ao vereador Fininho. Boa noite a todos. Também acho extremamente válido essa nova formatação da competição. Parabenizo realmente aos organizadores, até porque o desafio dentro dessa pasta é justamente se reinventar, e é necessário isso, né? É importante a cada ano você buscar oferecer mais à nossa comunidade, embora discorde do colega na questão de favorecer ou não aos nossos munícipes, porque campeonato é competição e é preciso ter um nível técnico para jogar uma competição. O que eu acho que o município não pode deixar de oferecer à comunidade são espaços para a prática esportiva. E isso sim é em primeiro lugar. Mas claro que nós aumentamos a oferta para, daqui a pouco, atletas menos qualificados e deixa-se então, né, uma primeira divisão, não sei exatamente a denominação se é essa, para que as equipes mais competitivas, que acabam buscando reforços também, tenho certeza que serão 2 grandes eventos, vai valorizar ambos, né? E o Departamento de Esportes realmente tem feito um grande trabalho, só para realmente deixar aqui uma mensagem de apoio. Obrigado, vereador. Não havendo mais manifestação, está em votação o projeto de lei do Executivo 266. Projeto de lei do Executivo 266, aprovado por 8 votos favoráveis. Estão abertas as inscrições para as explicações pessoais. Enquanto isso, quem tiver algum recado pode se manifestar. Não, tem mais? Não, então só já havia comunicado com os colegas. Peço realmente licença para me ausentar devido a alguns compromissos aí com entidades do município na noite de hoje. E realmente um agradecimento à presença de todos aqui. Boa noite. Nós temos aqui o pastor Elias, eu, o Simeone e o Rodrigo. Mais alguém vai se inscrever? Que ocupe a tribuna o vereador pastor Elias. Mais uma vez cumprimentando primeira-dama, secretários, amigos, Forte, comandante, colegas, os que estão em casa. Eu quero agradecer a presença de todos vocês. Para nós, vereadores, sempre é muita alegria receber vocês aqui, acompanhando os trabalhos na Câmara. Que bom se mais pessoas viessem nas sessões, e nós estamos aqui à disposição para ouvi-los e atendê-los dentro do que é possível. Eu vou aproveitar, Preto, ainda tenho uma integrante das agentes de saúde, para mim deixar uma breve palavra. Eu entendo que hoje se juntaram 2 forças aqui, né? Esse grupo, representando a classe deles, e nós, vereadores, 2 forças. E a gente costuma dizer que juntos somos mais fortes. E é legal, é necessário. Nós que viemos de uma categoria que sempre batalhamos muito no Estado para buscar nossos direitos,
É interessante o trabalho delas, parabéns. E nós aqui, Preto, eu costumo dizer, e sempre vou defender isso, não é um vereador, né? Somos 9. 9 vereadores que lutamos por vocês. E eu entendo que é só uma questão de uma análise melhor disso e que o resultado vai ser positivo. Então, obrigado pela presença e parabéns pela unidade de vocês. Que bom se todas as categorias fizessem isso. Mas a minha fala aqui é bem rápida. Na verdade, o ano começou de uma forma bastante dolorida para muitas famílias que perderam mulheres, mães, esposas, filhas, vítimas de violência doméstica. Eu que venho de uma carreira de 30 anos sempre combatendo o crime e também no ofício de liderança religiosa, em que a gente acolhe semanalmente, por que não dizer diariamente, famílias necessitadas, e a gente faz dentro do possível esse aconselhamento espiritual, essa ajuda, esses conselhos, esses encaminhamentos para os órgãos competentes. Tem nos preocupado muito com o crescimento desse tipo de ocorrência. Aí alguém pode dizer, mas vereador, aqui em Veranópolis está tranquilo. Graças a Deus está tranquilo. E é verdade, nós tivemos o último caso de feminicídio em 2022. O ano passado nós tivemos em Fagundes Varela um fato semelhante, o que aconteceu em Nova Prata há poucos dias, feminicídio seguido de suicídio. Mas nós não podemos pensar só no crime, no pior momento que é o feminicídio. Nós temos que entender, e isso eu venho com experiência, todos os dias existem ocorrências de crimes dentro das famílias. Desde uma ofensa, uma ameaça, irmão contra irmão, marido contra mulher, enfim. E isso nós não podemos deixar chegar no pior momento, que é o crime que se consuma, né, o feminicídio. Então, isso vem crescendo assustadoramente, vitimando muitas mulheres. E, infelizmente, Pati, deixando muitas famílias doentes na nossa cidade, em todas as cidades do nosso estado e Brasil. Eu não vou aqui falar sobre esse assunto, falei isso na rádio veranense, tive essa honra de falar sobre alguma coisa sobre isso, mas o objetivo aqui nessa tribuna, presidente, é divulgar e convidar a todos, nós, como liderança da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém, e também da Associação Beneficente, aqui representando os que não puderam vir da diretoria, a Associação Bom Samaritano, nós estamos organizando através do grupo de mulheres da igreja e vamos abrir para os nossos irmãos de todas as religiões, de todas as igrejas, no próximo dia 7 de março agora, um dia que antecede o Dia da Mulher. Nós vamos promover uma caminhada organizada pela Avenida Júlio de Castilhos, protocolamos hoje no gabinete. Esse pedido já contatamos antecipadamente com o prefeito, com o vice, e nós já organizamos, já estamos com grupos organizados, e nós vamos fazer esse movimento ali na área central, e porque nós entendemos que é necessário nós conscientizarmos, orientarmos pela denúncia, que eu entendo que é a melhor arma que temos aí. Então, fica aqui o convite nosso para todos participarem, dia 7, a partir das 9h30, vamos nos concentrar em frente à Igreja Matriz, vamos subir até o pórtico principal e descer, e aqui fica o convite para todos participarem. E obrigado a todos, uma boa noite, que Deus abençoe vocês. Obrigado, vereador. Que ocupe a tribuna o vereador Simeone. Boa noite a todos, os presentes, quem nos acompanha em casa, via internet. Parabenizar aqui as gurias que vão fazer mais uma promoção nesse projeto lindo. E tem coisa boa sim para a mulher, né? Onde a gente fala e ouve, às vezes, muita coisa ruim acontecendo. Daqui a pouco aqui o colega se expressou. Que bom que tem ações que valorizam cada vez mais a mulher. Então fica aqui o nosso parabéns à primeira-dama. Não vamos citar todos os nomes, porque eu sei que eu vou esquecer. Então, todas as gurias e as pessoas engajadas nesse projeto, parabéns, e podem contar sim conosco aqui, que a gente é parceiro. Também lembrar as gurias agentes aí, que estamos juntos sim, tá?
vindo para cá o projeto, com certeza ninguém aqui vai se negar, vai apoiar sim, tá? É um direito de vocês. Que se coloque um fim nisso, né? E que realmente se dê, que se pague de uma vez. E aí todo mundo fica em paz, todo mundo descansa, porque é uma ladainha. Eu me lembro fiquei 3 anos trabalhando como servidor público aí, convidado, não é, dentro de um cargo de confiança, e era sempre a mesma discussão. Vocês não tinham voz e ninguém tocava diante da situação. Da minha pessoa, vocês podem contar sim. Se tem aqui que votar, meu voto já é aberto e é de vocês, tá? Não tenho nada a esconder, tá bom? Vindo para cá o projeto de lei, com certeza os demais colegas também vão colaborar. Dizer aos senhores que passou aqui um projeto de lei que veio do Executivo, que dá continuidade àquilo que a gente fez no passado, ano passado, que nos rendeu um livro, tá? Relacionado à nossa segunda língua cooficial, que é o italiano. E que fomos agraciados em Caxias, na Festa da Uva, numa festa linda, onde reuniu mais de 41 municípios da esfera estadual, tínhamos pessoas de Santa Catarina também. Enfim, é um trabalho que a gente vem construindo, e aqui a gente aprovou hoje de noite a continuidade dele, que é a medalha, para valorizar quem realmente se dedica à cultura, às nossas raízes, enfim, da segunda língua oficial, para a salvaguarda da língua, tá certo? No mais, quero desejar a todos um ótimo final de semana, numa sexta-feira, casa cheia nos orgulha. Muito obrigado, senhores, e boa noite. Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Rodrigo Costa. Boa noite, presidente, aos demais colegas. Novamente, cumprimentos a todos aqui presentes que nos prestigiam na Casa do Povo e ao pessoal também das redes sociais. Comunicar que nesta semana estivemos em Brasília, juntamente com o vice-prefeito João Guilherme Mazeto, as secretárias Sheila e Evelyn, da Educação e Saúde, os colegas vereadores Pantera Negra e o Preto, recebendo os ofícios do deputado federal Derlei, que está destinando neste ano uma quantia de R$990 mil investidos aqui no município, sendo para diversas áreas, assistência social, infraestrutura esportiva e pavimentação asfáltica. Investimentos importantes que impactam diretamente na nossa comunidade, reforçar essa parceria do deputado Derlei com Veranópolis. A gente pode discordar do sistema que é distribuído essas emendas, né, de tu, como vereador, como agente político, ter que buscar essa emenda, ter que articular, apresentar o projeto, mostrar a importância desse investimento na comunidade, mas é o atual sistema, a gente tem que se adaptar, buscar essas possibilidades, buscar apresentar a Veranópolis, apresentar os gestores, apresentar o crescimento da nossa comunidade, e isso faça com que o deputado destine o recurso para o município, porque ele tem a possibilidade de destinar para qualquer outro município e destina para Veranópolis. Eu sei que todos os colegas têm suas movimentações políticas, seus deputados, seus senadores que apresentam seus projetos, e isso é muito importante, é muito válido. Quem ganha com isso é Veranópolis, é Veranópolis. Tivemos também no Ministério da Educação, Ministério de Saúde, com as pautas das secretárias, que também são importantes aí para o nosso município. Esse movimento, pessoal, muitas vezes, no nosso primeiro mandato, a gente não ia muito a Brasília, não tinha esse costume de ir a Brasília. E possivelmente com esse movimento de ir a Brasília, a gente se aproxima cada vez mais desses deputados, a gente tem a possibilidade de cobrá-los em diversas esferas. Então, destaco essa importância e agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Passo a presidência ao meu vice e solicito o uso da tribuna. Recebo a presidência, peço que faça uso da tribuna ao vereador Chumbinho. Agora ficamos grandes.
Obrigado, presidente, colegas vereadores, aos meus amigos aí presentes. Agora que eu vi a secretária do turismo lá, também, que lá atrás, né, de longe não enxerga. Pessoal, primeiro quero dar os parabéns para a Suzy, Galeria de Vereadoras 8 de março. Então, a Joconda e a Suzy foram para a galeria, onde já tinha as outras vereadoras. Parabéns, então, merecido vocês estarem aí, e merecido aos homens que fizeram junto com essas mulheres, né? E essa galeria 8 de março de vocês, parabéns. O que o pastor Elias falou a respeito do que aconteceu na nossa cidade vizinha, a ex-vereadora Roseli, foi minha colega de aula em 1993. A gente estava em Caxias do Sul, na Festa da Uva, com a equipe da SAMEV, numa corrida da Festa da Uva, na Fazenda Souza. A gente recebeu, e ficou muito triste, a notícia de manhã, no sábado de manhã, e lá pelas 10 horas começou uma correria, uma choradeira de mulheres, de homens, e a gente ficou assustado, achando que tinha acontecido alguma coisa com algum atleta na trilha, porque foram mais de 600 atletas. Nesse momento fico sabendo que duas mulheres, na verdade, e um rapaz tinham sido atropelados. E essas mulheres, elas também participavam de corridas de trilha. E naquele dia elas não foram para a trilha, elas foram pedalar. E por costume, o casal sempre, ou ela ia e ele ficava com os filhos, ou ele ficava com os filhos, ela ia, ele ficava, ele ia, ela ficava, e era aquela troca. E todo mundo falou isso, e começou a chorar, e a gente não entendia o que era. Aí veio a notícia que as duas mulheres já tinham falecido. Então, uma mãe de 3 filhos, né? E na segunda, isso foi no sábado, na segunda o marido veio a falecer. E aí você fica pensando, quando a polícia prendeu esse homem, e ele estava saindo de uma festa. Então, é isso que também nos chocou, porque ele estava bêbado. Aí você vê, ele matou 3 pessoas que estavam fazendo uma atividade física. E a gente já tinha recebido a notícia de uma grande amiga, né, o que tinha acontecido. Então isso é triste, né, são situações que a gente pensa que, né, poderia ser evitado. Aí você vê aquelas pessoas chorando e a gente não entendendo, ficando com medo que fosse algum aluno. E aí quando veio toda essa notícia, a gente fica pensando, elas eram para ter ido correr, elas foram pedalar. Será que se elas tivessem ido correr tinha acontecido? Então, é uma coisa bem complicada, mas chocou o nosso estado, né? E ali foram 2 mulheres, né, e uma mãe de 3 filhos. Também quero dizer que hoje a gente buscou juntamente, foi colocado no grupo dos colegas vereadores, a respeito do atleta da medalha, né, o troféu do atleta destaque. Foi colocado nas mídias sociais, foi colocado nas rádios, a Câmara também fez a divulgação, os vereadores que conheciam algum atleta podiam divulgar, e a gente hoje, a Aline recebeu muitos e-mails, muitos currículos, onde a comissão vai analisar depois, e eu volto aqui a dizer que não é uma questão tanto de mérito, de dizer, porque tem que ser de alto rendimento, mas sim o incentivo. Quando nós estamos incentivando essas crianças, quando nós estivermos incentivando esses jovens, quando nós estamos incentivando essas pessoas a prática de esporte, independente a atividade física, a prática de esporte, nós vamos ter pessoas mais saudáveis. Nós vamos conseguir que os nossos jovens, independente da atividade física que vai fazer, vai ficar longe das drogas. E é para isso que aquele projeto do Atleta Destaque foi criado. Porque você pensa que nós estamos aqui, e se nós não enxergássemos isso? A questão de quem é o vereador que fez o projeto não tem importância. A importância é que os outros vereadores foi aprovado um projeto de lei e está tendo nessa casa uma discussão. Isso é importante. É importante quando um atleta manda um currículo aqui para a Câmara que quer ser homenageado e ele é avaliado pelos colegas. E como eu falei, no projeto está bem claro, não é só a questão do destaque, daquele atleta que compete de alto rendimento, mas sim aquele que faz uma atividade que deixa a sua família, e vai treinar para representar a nossa cidade. O que esse atleta ganha?
Quando, nesses 128 anos do município, um atleta teve um apoio direcionado ou direto do executivo? Nunca. Nunca teve. E agora vai ter. Vai ter porque foi criado o Fundo Municipal do Esporte, que foi criado o Conselho Municipal do Esporte, aonde foi criada uma lei para buscar o recurso através dos horários do ginásio e dos campos de futebol, aonde vai ser avaliado pela própria comissão de esporte, e aí depois, se for avaliado esse atleta com eles, vai ter um recurso, não é muito alto, mas para quem nunca teve, já vai começar a ter. E hoje, como eu falei, foram bastantes atletas que trouxeram os currículos, vocês vão poder analisar depois, e como eu falei, a questão não é tanto a questão, né, de ser o atleta de alto rendimento, mas sim o incentivo, tá? Dizer para vocês que a gente foi a Porto Alegre ontem, eu, a Tati e o prefeito, muito trabalho, que como o colega Rodrigo falou, quem foi a Brasília, nós estávamos, eu e o vereador Simeone, o prefeito e o secretário João, há 20 dias atrás também em Brasília, conversando e buscando, vereador Rodrigo, essa parte que tu falou, de que antigamente os vereadores não iam, era aquele medo da população que não ia para Brasília porque iam passear, agora não, todo mundo acompanha, quando sai as emendas todos os vereadores divulgam, o executivo divulga. Então, o nosso trabalho está sendo bem feito, ele tem que ser mostrado mesmo para as pessoas verem quanto de recurso veio, quanto custou a viagem de vocês, a viagem nossa, quanto custou para o cidadão, que é o cidadão que paga, mas quanto veio de recurso, quantos milhões foi trouxedo já para poder, né, mostrar, colega Simeone, a gente vai fazer a prestação de conta. É isso que é importante. O pior é quando você vai lá e não faz prestação de conta, que você não mostra nada. Aí sim, vocês botam uma dúvida na cabeça da população se realmente foram trabalhar. E não é viagem, é trabalho. Como o nosso prefeito falou, é trabalho. Como aconteceu ontem. Ontem a gente foi a Porto Alegre trabalhar. Conseguimos várias pautas, várias reuniões. E depois que o recurso estiver no município, é onde a gente divulga. Então, desejar a vocês aí final de semana, né, que está terminando. E obrigado, presidente, pela oportunidade. Devolvo a presidência ao vereador Chumbi. Receba a presidência. Nada mais a tratar, está encerrada a presente sessão. Agradecemos a presença de todos.